de revelar a palavra. Meus irmãos aqui, tá ligado? Meus irmãos aí do Facebook, olha, muito obrigado pelo carinho. Beijo a todos vocês. Eu vos amo com amor não fingido. Meus irmãos do YouTube, os comentários estão abertos, tá? Podem comentar à vontade. Só que não pode, igual um abençoado aí que o YouTube cortou, né? Palavra de baixo, né? É feio xingar palavrão. Olha, com certeza não era quem estava lá no pagode que xingou esse palavrão, né? Isso aí são aquelas pessoas que dizem crentes, que rodam, que saltam no mistério. Aí foi lá, fez um comentário xingando palavrão. Poxa, que feioso você, viu? Faça isso não, tá? Mas eu te amo assim, de qualquer jeito. Olha, o tema da nossa mensagem é: só o eleito pode crer, nem todos entenderão. Está lá na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, no versículo 1 e 2. Só o eleito pode crer, e nem todos entenderão. Vamos lá. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e mau, porque a fé é de todo mundo. A fé não é de todos. Ora, se a fé não é de todos, nem todos podem crer. Entende? Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta é uma noite de revelação da palavra, porque é a palavra que é o alimento para o espírito. Nem só de pão vive o homem, mas vive o homem interior de toda palavra que procede da boca de Deus. Que eu seja um instrumento esta noite para alimentar centenas e centenas de vidas com a palavra que procede da tua boca. Me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo reunido aqui pelo YouTube, pelo Facebook, diga amém. Esse é um tipo de palavra que não se ouve em igreja. Deixe-lhe dizer e corrigir. Não é igreja, é sinagoga. Só é igreja, para ser igreja de Cristo, não pode ter pastor presidente, não pode ter candelabro, porque candelabro não é utensílio de igreja. Candelabro é o utensílio do tabernáculo de Moisés. Se tiver óleo, não é igreja. A igreja de Cristo não tem óleo ungido. O óleo aqui que foi representado é o Espírito Santo que já está em nós. Então o engano começa quando você entra num lugar e chama aquele lugar de igreja. Primeiro que este local não é igreja, este é um local onde nós nos reunimos como igreja. Este lugar não é a casa de Deus. A casa de Deus são vocês. Vocês são a morada do Eterno. Vocês são um santuário. Então estas palavras que nós vamos ler, incluindo esta aqui, isto sequer é lido na igreja. Isso aqui os pastores, quando abrem a Bíblia e botam o dedo em cima e que vem uma palavra dessa, eles procuram. Você já viu aquele tipo de cristão que diz assim: Senhor, me dá uma palavra? Aí eles botam o dedo assim. Se cair aqui, como não tem ameaça, não tem diabo, não tem nenhuma promessa de nada de riqueza, eles procuram outra. E Deus não quer falar comigo não.
Mas essa é uma palavra riquíssima. Olha o que Paulo diz: finalmente, irmãos, orai por nós. Paulo, você está pedindo oração para quê? Para você ter uma casa própria? Para libertar o teu sobrinho? Para que você tenha riqueza? Você está pedindo oração para quê? Olha a oração, para que a palavra do Senhor se propague. E é por isso que nós condenamos culto de oração, porque culto de oração, na verdade, é culto de pedição. Você vai num culto de pedição no sistema, é um culto para quê? Para pedir. Meu amado, você vai pedir o que para Deus, se o que Ele te deu por favor imerecido? Você não tem direito a nada. Eu posso pedir algo à minha esposa pedirá algo a mim. Mas a Deus, o que Ele me deu, Ele deu por graça. Ora, se Ele me deu sem merecer, eu não tenho direito de pedir nada, a não ser agradecer. Então, se fizermos uma reunião aqui, seria uma reunião de agradecimento, de ações de graça ou de gratidão. Por quê? Porque eu era e vivia como um homem perdido, Ele me achou, muito obrigado. Agora eu vou pedir o que a Deus? O que eu tenho, meu amado, Ele deu por graça. Então Paulo diz, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Amados, infelizmente, a palavra da graça de Deus não é glorificada. O que é glorificado foi a unção do pastor, foi a oração que ele fez. Oi, eu glorifico a Deus porque eu alcancei mais uma bênção, ou que eu alcancei isso. As pessoas se reúnem em busca de conquistas. Mas o evangelho não tem a ver com conquistas. Evangelho tem a ver com conquistados, que somos nós. Isso é o evangelho. O evangelho trata de conquistados por Ele. Eu fui conquistado por Ele. Então ele diz, como também está acontecendo entre vós. Diz que lá na igreja de Tessalônica a palavra era glorificada. E vem então da onde vai surgir o assunto para esta noite. No versículo 2 ele diz, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, graças a Deus que nós estamos livres de homens perversos e maus. Meus amados, se eu te contar o que eu já sofri num local chamado igreja, das disciplinas, das regras que me colocaram, das humilhações em que eu fui submetido, das disciplinas, de nome na parede porque não dava o dízimo, de quando eu faltava uma ceia como obreiro porque não podia, de quantas e quantas vezes eu tinha que vir à frente do chamado altar, pedir perdão à igreja. Se eu te contasse, nós ficaríamos aqui, sabe, contando, porque esses aqui são homens perversos e maus, porque Paulo não está falando para quem está lá no Unidos do Tucuruvi, Paulo está falando a uma igreja. Os homens perversos e maus a que Paulo se refere, são de terno e gravata hoje aí, vivendo às custas da lã das ovelhas. Quer mais perversidade de que um homem tomar o seu dinheiro e amanhã ele passear no shopping com a família? Você quer mais perversidade do que essa? Enquanto você trabalha, faz faxina, toma conta de idoso, vai para lá, volta para cá, trabalha trem cheio, para chegar no fim do mês, dar 10% do seu salário como ameaça. Você quer mais perversidade do que isso? Ora, e o senhor então acha que quem está matando aí fora não é perverso? Também, mas ele faz isso porque é a carne e a natureza dele, vieram para isto mesmo. Mas uma pessoa extorquir você em nome de Deus é pior com quem mata, com quem usa uma arma, porque ele lá usa uma arma, um fuzil, mas para isso mesmo são filhos da perversão. E quem usa esta arma que deveria curar a ferida e abre uma ruptura na tua vida, não é pior? Estes são homens perversos e maus. Então Paulo diz, se a palavra for glorificada, se a palavra correr, se a graça de Deus alcançar, ela nos livra de homem perverso e maus. E Paulo diz, a fé não é de todos.
Meu amado, se a fé não é de todos, significa que nem todos vão crer. A pessoa ela pode estar dentro de um local chamado igreja, ela pode ser um salvo, que ainda assim ela nunca entenderá os mistérios revelados da graça de Deus. Ela pode estar dentro da igreja dando dízimo, que dízimo é uma mentira, é uma deturbação. Dízimo não é dinheiro, é alimento. Ela pode estar dentro da igreja saltando no mistério, que é outro engano também, porque o mistério neste pacto já foi revelado, que é o evangelho da graça de Deus. Ela pode ir buscar Deus no monte, que também é um outro engano, porque Deus não está no monte, Deus está dentro de cada um de nós. Ela pode cumprir todos os rituais dentro da igreja. A fé, se não se manifestar para ela entender o evangelho, ela não é uma cristã, ela é uma religiosa. Todas as pessoas que estão no local chamado igreja e que não entende a palavra, não é um cristão, é um religioso. Ela cumpre regras, ela cumpre mandamentos, ela tem medo da ameaça, ela tem medo do pastor, tem medo de perder a salvação, porque você tinha, eu tinha, mas é que eu não tinha fé para entender. Ora, se o dono da igreja disse que da palma da mão dele ninguém arrebata, como é que eu vou perder a minha salvação se eu estou na palma da mão dele? Agora, eu tenho, é aqui que entra. Ele diz, a fé não é de todos, mas a pessoa não tem fé para acreditar que ela está na palma da mão do Pai. Não, é ruim de eu estar na palma da mão de Deus. Ele acredita que está na mão do pastor, na mão do pastor ele acredita. O senhor me disse, não senhor, eu sei que lá prega tudo errado, mas eu só venho para cá se ele me der carta lá da igreja me desligando. Meu amado, se você é carta de Cristo, carta de Cristo, eu entendi meu irmão, não adianta falar com você, a fé não é para você. Porque quando uma pessoa tem fé, ela pode não conhecer o evangelho, mas se o evangelho chegar na vida dela, como a fé pertence a ela, ela rompe com o engano imediatamente. Agora, eu conheço pessoas que conheceram a verdade, leram, está escrito aqui, descobriram que o dízimo não é dinheiro, descobriram que da palma da mão do Pai ninguém as arrebata, descobriram que a igreja de Cristo não está dividida, descobriram também que o fundador da igreja não é Geraldo, não é Paulo, não é José, não é Manuel. Descobriram isto, mas ainda defende a sua religião. Por quê? Porque é dirigente da mesa de oração, porque fez um curso de teologia, e um deles me disseram, então o que é que eu vou fazer com o meu bacharelado? Falei, traz ele para dentro da epístola de Paulo e vê se você usa em alguma coisa. Traz para cá, pega o teu bacharelado, traz para cá, traz a demonologia, traz a angeologia, traz para o evangelho. Então uma pessoa, enquanto ela não conhece, a fé não foi manifestada para ela crer no evangelho. Mas depois que ela conhece e ela continua no engano, esta fé não é para esta pessoa. Porque quem tem fé rompe imediatamente com engano. Ela não se submete mais a homens, ela não defende mais placas, ela não defende mais títulos, ela está submetida ao que diz ao evangelho e mais nada.
Então Paulo diz algo interessante em 1 de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 6. Meu amado, olha esta palavra. Um deles me disse o seguinte: eu queria saber como que o senhor descobre essas palavras, como é que o senhor faz para encaixar isto direitinho, como é que o senhor escolhe as palavras, como é que o senhor faz? Eu digo, eu vou coisando, eu coiso as palavras. Olha isso, olha isso. Entretanto, disse Paulo à igreja dos Coríntios: evangelho, expomos sabedoria entre os... Não é para qualquer um. A fé não é de todos, justamente por isso. Porque é uma sabedoria em que a pessoa tem que ser experimentada na palavra da justiça. O menino não aceita, não aguenta, ele fica aqui, sabe, igual a música do Araqueto, pulando igual pipoca. Eu não recebo isso, eu não aceito isso, porque isso não é bem assim. Isso... Claro, a fé não é para você. Esta fé aqui é para alguém que quando ouve a palavra diz: opa, eu recebo essa palavra, eu tomo posse, essa palavra é para mim, eu vou partir para cima, é isso mesmo, está escrito, é minha, foi Cristo que revelou, está no Evangelho, eu creio. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Amado, deixa a palavra aí golpeando, deixa a palavra aí, sabe, bombeando, sabe, no teu coração, deixa essa palavra aí entrando dentro de você. Olha esta palavra: não porém a sabedoria deste século. Há uma sabedoria aí pregada, mas é uma sabedoria secular. Há uma estratégia toda pronta, montada para enganar os eleitos. Os milagres já estão lá te esperando, tudo arrumadinho, com fita embrulhadinho. Já tem uma mesa com uma pessoa lá, chamada mesa de oração, com uma toalhinha, com um copo d'água, tudo ajeitadinho, para que você entre com a tua carteira, abra, seja saqueado e volte com uma falsa esperança. Que nada acontece. Porque é uma sabedoria secular. Paulo disse: o que nós expomos é entre os experimentados, mas não é uma sabedoria deste século, disse Paulo, nem a dos poderosos dessa época, porque é uma sabedoria que se reduz a nada. Depois Paulo diz no versículo de número 7: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para que fôssemos desgraçados. Uma sabedoria pré-ordenada para nos humilhar, para nos reduzir a nada. Uma sabedoria pré-ordenada desde a eternidade, que era para a nossa glória. Sabedoria pré-ordenada. Então, antes da eternidade, Deus tinha uma sabedoria que não é para todos, é para os experimentados, é para os que têm fé na palavra. Diz que era uma sabedoria que Deus... Você consegue ler assim? Que é uma sabedoria pré-ordenada. Antes Deus já tinha ordenado uma sabedoria desde a eternidade, que era para a nossa glória. Eu vejo os crentes quebrados. Isto é glória? Isto é uma sabedoria pré-ordenada para a tua glória, ou para você estar aí quebrada, envergonhada, humilhada, falida, triste,
querendo morrer. Que sabedoria é esta? Ou era para a sua glória ou para o seu desespero? Então o crente tem que viver nesta glória, tem que ver o fruir de Deus, tem que ter alegria, mesmo não tendo nada, mas ele sabe que tudo é nosso, que somos herdeiros. Depois Paulo diz no versículo de número 8, olha lá: sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A sabedoria pregada pelo Evangelho da graça de Deus não é conhecido aí fora, porque se fosse conhecido, jamais eles fariam o que fazem com os filhos de Deus dentro da chamada igreja. Se esta sabedoria fosse conhecida, jamais grande parte dos crentes estavam hoje humilhados, passando na prova, conhecendo um Deus carrasco, um Deus mau, um Deus que salta a mão, um Deus que pune, um Deus que precisa do seu dinheiro, o Deus que quer o seu sacrifício, o Deus que quer que você sofra. Se eles tivessem conhecido a sabedoria pré-ordenada, a sabedoria dada por Deus desde antes da eternidade, jamais os pregadores fariam a igreja sofrer. A igreja está gemendo debaixo do cajado de homens. As pessoas não aguentam mais. Sexta-feira, culto de libertação. Mês que vem, culto de libertação. Fevereiro, março, abril, dezembro, cultos de libertação. Isto é o que se é pregado aí fora. E corrente. E quando melhora um pouco, uma campanha. E quando melhora um pouco, é um jejum. E quando melhora... Meu amado, isto cansou. Não teve resultado. Caducou. Não edificou ninguém. Edificou quem prega. Com seus carros, com as suas mansões, com os seus luxos, com as suas igrejas abarrotadas, mas de pessoas vazias, porque não conheceram a verdadeira sabedoria, a sabedoria pré-ordenada. Então Paulo diz no versículo de número 9, continuando ali, Paulo diz o seguinte no versículo 9: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Depois ele diz no versículo, não, volta, senão eles ficam sábios. Olha, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrutam, e diz que o Espírito que nos mostrou isso, vai até mesmo nas profundezas de Deus. Agora, para pensar aqui. Diz que o Espírito, que ilumina os olhos do crente, que mostra as verdades da graça de Deus, que mostra a tua posição, esse Espírito, antes de entrar em você com essa sabedoria pré-ordenada, primeiro, esse Espírito entrou na profundeza de Deus e te revelou. Meu amado, para pensar um pouco nisso. Para pensar que profundo que é isto. Para que você conheça o que Deus tem para você e que não sobe em coração humano, diz que esse Espírito com E maiúsculo, diz que ele prescruta todas as coisas e até mesmo as profundezas de Deus. Ele vai lá no íntimo de Deus, arranca esta sabedoria pré-ordenada e coloca dentro daqueles que têm fé para acreditar naquilo que está escrito. Só que como a fé não é de todos, quando você abre o Evangelho e diz: ei, você não é mais serva, você é filha. Não, sou filha não, se eu fosse filha de Deus eu não estava passando por isso. Ela prefere acreditar quando aquela irmã profeta, Maria do Coice, quando a Maria do Coice levanta e diz: ei, Isaí minha serva, ela está falando comigo, serva sou eu.
Mas o Evangelho não chama de serva. O Espírito que prescruta a profundeza de Deus não te chama de serva, te chama de filha, te chama de filho. Mas é mais fácil acreditar na profeta Maria do Coice do que acreditar na sabedoria pré-ordenada. Eu não recebo nenhum profeta. Primeiro que eu já não recebo profeta nenhum. Profeta é aquele que prega a palavra, é o dom de pregar o Evangelho. Eu já não recebo nenhum profeta, nem creme-craque, nem um sambambaia. E se me chamar de servo, então, aí é que eu pego a unção do coice. E disse Paulo então, no versículo de número 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, para conhecer as coisas de Deus, tem que ter o quê? Aí um abençoado, quando viu eu pregando a graça de Deus, e disse assim: não sei por que o senhor fica assim, o senhor sabia que o diabo também conhece isso? Eu falei: isto não, isto é clichê do sistema. Para conhecer isso, revelou Paulo com a sabedoria pré-ordenada, tem que ter o Espírito de Deus. Isto é clichê do sistema. O diabo também conhece a Bíblia. Ei, o diabo conhecia a lei, ele citou a lei. O Evangelho só conhece quem tem o Espírito de Deus. Aqui não, doutor. Aqui é sabedoria pré-ordenada. Para conhecer os mistérios, as revelações da graça de Deus, tem que ter o Espírito de Deus, senão não conhece. Conhece as coisas do homem. Olha lá em cima, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Tem muita gente aí pregando que conhece coisa do homem, porque é o espírito do homem nele, é a carne. Mas quando você traz eles para a revelação da graça de Deus, sabe o que eles dizem? Isso é o diabo, hein? Cuidado com essa igreja aí, hein? Ainda bem, aí vem o outro clichê. Ainda bem que a palavra de Deus diz que nos últimos dias apareceria um ensino de demônio. A palavra de Deus diz isso aonde? Eu perguntei ele. Está lá em Timóteo. De Paulo você só conhece isso? Porque está lá também em Timóteo que não se deve ter teologia da prosperidade. Está em Efésios que ele nos predestinou. E está lá nas epístolas de Paulo que nem morte, nem altura, nem os anjos podem nos separar do amor de Deus. E vocês vivem ameaçando as filhas de Deus, os filhos de Deus, dizendo que eles vão para o inferno. Vocês só conhecem isso de Paulo? Que são clichê, sabe, são jargões usados. Então o que está sendo pregado aí é o espírito do homem que está nele. Meu amado, todas as minhas mensagens eu falo isso. Eu não acredito que um pastor é homem de Deus quando ele pede dízimo às ovelhas, os filhos. Não pode. Se ele pedir dízimo, as pessoas têm que levar batata, arroz, macarrão. Porque dízimo era isso. Agora, como é que eu sei isso? Porque eu falo pelo Espírito de Deus. Agora, se o cara diz, me traga o teu dízimo e pede o teu cartão, ora, que dízimo é esse que sai no cartão? No cartão sai dinheiro, e dízimo nunca foi dinheiro. Mas como é que se pregam isso? Por causa do espírito do homem que nele está. E esse espírito do homem é a avareza, o amor ao vil metal, que é a raiz de todos os males. Agora, quando ele fala pelo Espírito de Deus, é porque o Espírito de Deus já prescrutou a profundeza de Deus, entrou nele dando essa sabedoria. Diz assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito
de Deus. Então, se eu te mostro as verdades aqui ou aí na tua Bíblia, não estou falando pelo Espírito de Geraldo, eu falo pelo Espírito de Deus, que para mim conhecer as coisas de Deus, tem que ser pelo Espírito de Deus. Ora, você pode abrir a Bíblia e mostrar umas pessoas. Nós temos casos aqui. Você pode pegar uma pessoa, pega lá na tua, aí pela internet, aí não tem ninguém mesmo do sistema, aí o povo da internet é tudo liberto desse sistema cruel, assassino, que matou os vasos estão tudo embocados, isso é a expressão da lei. Meu amado, você pode pegar uma pessoa, abrir a Bíblia e mostrar a ela o que está escrito, mas se Deus não abrir a mente, ela não consegue enxergar. Tem hora que dá uma coceira, dá uma coisa, parece que é um carrapato que dá em nós, dá vontade de se matar. Cara, porque você está vendo o que está escrito, a pessoa está lendo ali, mas ela não entende. Mas dá. Você pode abrir, mostrar, está aqui. E tem umas que gostam tanto da escravidão que dizem, não quero ver, eu conheço a palavra. Você quer pregar para crente? Por que você não vai pregar na praça? Meu amado, porque quem está na praça está liberto. O escravo aqui é você que está dentro da igreja. E o processo da graça de Deus é libertar você dessa prisão. É tirar você dessa algema. Não adianta. Ela morre cega. Porque a fé não foi... Amado, a fé não é para ela. Está até salva. E nós não estamos falando que é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. É uma pessoa que você sabe, tem caráter, honesta. Mas ela não nasceu para a liberdade que há em Cristo Jesus. Ela nasceu para ser escrava. Ela nasceu para limpar os templos, para carregar a bolsa do pastor. Ela nasceu para trabalhar de 1º de janeiro a 31 de dezembro e dar 20% do salário. Ela nasceu para ser cliente dessa gente. Ela nasceu para isso. Mas o eleito, aqueles em quem pertence a fé, quando ouvir a genuína palavra de Deus, eles são despertados como foi você, e largaram tudo para trás. Não quero cargo, não quero título, não quero posição, não quero status, não quero placa, eu quero é Cristo. O apóstolo Paulo estudou a vida inteira com Gamaliel. Foi um dos maiores teólogos da sua época. Fariseu renomado, segundo a lei, perseguidor da igreja. Ele era irrepreensível. Conhecia a Torá, conhecia tudo da lei. Ele disse, mas eu reporto tudo isso como refúgio para ganhar a Cristo. Tem algumas palavras que diz que era como esterco. Ele abriu mão de tudo, porque a fé era para ele. Fé para acreditar que o batismo nesse pacto não é na água, foi na cruz. Romanos 6, versículo número 3. O sistema luta contra essa verdade, porque eles não nasceram para essa liberdade gloriosa, e precisa que o homem mergulhe ele nas águas. Precisam que bota alguém sobre ele e diga, este é o meu pai na fé, foi ele que me batizou. Quem pertence à fé e que foram despertados pelo toque genuíno do evangelho, exalta Cristo e diz, ele me batizou na cruz, ele me matou naquela cruz. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão? E quem não tem fé, gosta.
sabe, amanhã, tomara que Jesus não venha hoje, porque amanhã eu vou ser uma nova criatura, amanhã o meu velho homem vai ficar na água. Senhor, não vem hoje não. E ele não dorme de noite e dá um frio na barriga, e ele toma remédio, ele tem disenteria, ele passa mal, ele grita, ele pula, ele chora. De manhã cedo o ônibus atrasa 10 minutos, ele disse: meu Deus, o diabo está furioso, logo hoje que eu ia dar testemunho de vida nova. E quando a fé se manifesta nele, e quando Cristo ilumina os olhos do entendimento, a verdade solta os olhos e ele lê: quem está em Cristo já é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. É quem está em Cristo, não é quem está na placa, não é quem está na denominação, não é quem está debaixo de julgo, de doutrina de homem. É quem está em Cristo, e só está em Cristo quem recebeu aquele sacrifício da cruz. E como eu li com vocês aqui, só conhece quando Deus ilumina. Você pode abrir, você pode mostrar. Não está aí, digita para mim, Miguel, por favor, Romanos 6,6. Eu gosto sempre de colocar isso nas minhas mensagens, porque tem sempre alguém novo assistindo. Romanos 6,6. Depois a gente volta lá para o versículo. Você pode pegar a pessoa, abrir isto aqui. Como a fé não é de todos, ela não aceita. Vamos ler. Sabendo isto, é algo então para saber. Correto ou não correto? Correto. Que ficou na piscina o meu velho homem. Presidente de convenções, pastor presidente de igrejas, professores de escola bíblica dominical, pregadores da palavra, se reúnem para grandes convenções para chamar Cristo de mentiroso. Juntam todos eles para dizer que isto aqui é uma mentira. Porque se o meu velho homem ficou na piscina, o que Cristo fez por mim naquela cruz, dizendo que meu velho homem ficou lá, então foi a mentira. Mas a mentira de Deus é mais sábia do que os homens. Eu prefiro ser louco e acreditar nessa mentira do que viver debaixo da verdade dos homens, que é uma fraude. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Olha aí, o Senhor tem peito para falar isso. Olha, meu amado, peito eu não tenho não, mas é que a fé me pertence, eu tenho ousadia. Porque isso não é, isso é, fala a verdade, 30 anos no sistema, te mostraram isso? Eu encontrei uma irmã, ela tinha uma Bíblia desse tamanho, o cabelo dela, ela dizia que foi uma promessa, que ela era nazareno, que os nazarenos não podiam cortar cabelo como Sansão. E ela tinha um cabelo de uma trança, de um rabo de cavalo aqui, que quando ela falava comigo, que ela virava assim, aquilo parecia até o chicote da Naja da Índia. Eu disse: eu aqui não vou falar nada do evangelho, meu irmão. E a mulher com a Bíblia desse tamanho, e ela dizia assim: é porque tem uns pregadores dizendo aí agora que não precisa mais fazer ceia, não precisa dar dízimo. Eu estou doido para encontrar um desses. Eu falei: aqui não saio. Falei: minha irmã, tudo bem? Meu amado, o tamanho da Bíblia já bota maior terror. Eu já ficava imaginando aquilo quando ninguém na igreja fala nada. Fala, é ruim, hein? Fala lá uns labachúria, fala lá uns terra de cantarábia,
Namacés. Eu do lado dela não falei? Falei, tomara que essa mulher não abre o YouTube aqui e me descobre que essa mulher me dá uma chicotada com esse rabo de cavalo, acaba gera. Não conhecem isto aqui. Você pode abrir, você pode mostrar, está escrito: o meu velho homem não ficou na piscina, a honra e a glória foi para aquele que me matou na cruz. Ele é o meu pai na fé, ele me batizou, ele me matou, ele me selou para a vida eterna. Não há homens que merecem glória, a honra, a glória, o louvor estava na cruz. Meu amado, não adianta abrir Bíblia se não abrir a mente. Pode pegar Scofield, pode pegar Bíblia de estudo, pode pegar Bíblia de batalha espiritual. Eu tinha mais de 15 lá na minha casa quando eu gostava do Exu Miranda, quando eu gostava de andar nesses mantos por aí. Eu peguei e joguei tudo fora. Minha esposa falou, dá para alguém? Eu falei, o quê? Dá o engano para alguém? É ruim, hein? As Bíblias de estudo são para enganar. Deus não escreveu Bíblia de estudo, Deus escreveu a sua palavra. Qual é a sua Bíblia de estudo? A minha Bíblia de estudo é a minha comunhão com o Espírito Santo, diariamente, de manhã, de tarde e de noite. Eu não vou buscar em rodapé da Bíblia para que um autor dela escreveu, um teólogo escreveu segundo o seu entendimento. Pega as epístolas de Paulo e vê se tem rodapé lá da predestinação. Pega. As Bíblias de estudo do mundo inteiro e vê o que está escrito em Romanos 6,6, no rodapé lá. Pega. Não tem na Scofield, não tem na batalha espiritual. Bíblia de conquista financeira, cães gulosos. Vocês estão criando uma nova Bíblia. Vocês estão mutilando a Bíblia. Mas a que ele implantou na minha mente, no meu coração, vocês não vão arrancar. E enquanto estiver um crente da graça de Deus no Brasil e no mundo, vocês não vão modificar o que o Espírito da graça revelou aos eleitos. Nosso velho homem não ficou na água, o nosso velho homem ficou na cruz. Está dito e ponto final. E disse Paulo, voltando do andar lá de cima, que isto é coisa para saber. Mas eles estão há 20, 30 anos na igreja e não sabem disso. Sabe? Não sabe? Mostra isso. Mostra isso, um crente que vai dizer, sai de ré, Satanás. Isso é o diabo falando na tua boca. Isso é heresia, isto é coisa ruim. Porque isso não depende de quem quer nem de quem corre. Se Deus não revelar, ninguém entende. Pula aí, Miguel, bota aí Colossenses 1, 26, 27. Olha lá. Colossenses, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. O mistério que estava oculto de séculos e de geração. Davi não viu, estava oculto. Isaías não viu, estava oculto. Jeremias também não viu. Mateus não viu também. Paulo disse, estivera oculto dos séculos e de geração. E agora, disse Paulo, da cruz para cá, no evento da graça, diz que ele se manifestou aos seus santos. O que nós sabemos hoje, séculos e gerações não souberam, é muita graça para a minha vida.
infelizmente continua oculto para a maioria dos crentes. Os crentes conhecem, busca no monte, folha acesa no monte, visão do diabo, uma pombagira, um camelo alado que está descendo lá naquele canto, conhece trabalho da pombagira, aquela irmã está grávida, foi um trabalho demais. Os crentes conhecem isto. É maldição, é ameaça, é apontar o dedo, é perdição. Mas mistérios que estiveram ocultos e que agora se manifestou, eles não conhecem. Depois Paulo diz no versículo de número 27, olha lá: os quais eu fui no monte buscar esse mistério. Diz que Deus quis dar a conhecer. O que eu sei, eu não aprendi com um teólogo, eu não aprendi na escola bíblica dominical. O que eu sei, eu não aprendi de busca incessante no monte. O que eu sei, Deus quis dar a conhecer. Deus quis. Coisa linda, maravilha. Porque não adianta abrir a Bíblia se Ele não quer revelar. E Ele não se revela a poderosos, nem de nobre nascimentos. Ele chama as coisas que não são, para confundir as que são. Ele chama os humildes, os desprezados. Ele levanta, Ele exalta, porque para que ninguém se glorie diante dEle. Se tiver soberba, se tiver orgulho, quanto mais doutorado, menos Deus se revela. Conhece coisas de homens, teologia secular, para aprisionar os filhos de Deus dentro das chamadas igrejas. Mas se for simples e humilde de coração, e se abrir a vida para Ele, Ele se manifesta e dá a sabedoria pré-ordenada que confunde os doutores. Foi assim com Jesus nos dias de sua carne. Quando procuraram Ele, aos 12 anos, Ele estava lá ensinando os doutores do templo. Nunca fez uma faculdade de teologia, nunca fez um doutorado, mas aos 12 anos ensinava os doutores do templo. Jesus nos dias de sua carne nunca fez uma medicina, mas já curou mais coração quebrantado e contrito do que todos os cirurgiãos do mundo. Deus usa os pequenos, Deus usa os humildes, Deus exalta, Deus levanta, Deus dá sabedoria, Deus abre os olhos, porque é Ele que quer se dar a conhecer. Esses mistérios que passou por Samuel, que passou por Davi, que passou por Jeremias, Paulo disse: estiver oculto, mas Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desses mistérios entre os gentios, isto é, Cristo no monte, Cristo nas igrejas, Cristo nos palácios, Cristo aonde? Cristo aonde? Diga: Cristo em nós. Ele é a esperança da glória. Mateus capítulo 11, versículo de número 25. Olha lá o que disse Jesus nos dias de sua carne. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos... E dos pequenos Ele fez grande, por causa da sabedoria que nem todos podem enxergar. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Pelo menos aqui Ele é Senhor. Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Depois ele diz no versículo de número 26, olha lá: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele quis, Ele se agradou.
Ele viu você pequenino no meio dos sábios, sofrendo na mão dessa gente. Ele viu você humilhada. Ele viu você sendo escrachada, diminuída. Ninguém nunca te valorizou nesses lugares por onde você passou. E quando você errava, você sentava no último banco na disciplina, sendo humilhada. Não sabia você que pequenina aos olhos dos homens seria grande diante de Deus, e Ele te revelaria a sua graça, mistérios que estiveram oculta. Ele diz: sim, Pai, foi do teu agrado. E o checkmate, no versículo 27, ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Revelou a mim, revelou a você. Foi Ele que quis. O que você sabe, não é porque o Geraldo pregou. Quem é Geraldo? Quem é Paulo? Homens por meio dos quais vocês creram. Vocês hoje têm os olhos iluminados pela obra bendita de Cristo, que iluminou os olhos do teu entendimento. Hoje você entende a tua posição. Hoje tu sabes que tu és filha, e como filha herdeira tem o direito de reinar em vida e viver em perfeita vitória. Quem recebe, diga: Abba, Pai. Diga: Abba, Pai. Diga: Abba, Pai. Eu vou dizer uma coisa para vocês essa noite. Se você conhece, ou se você está conhecendo a revelação da graça de Deus, saiba que vocês são privilegiados. Reis e rainhas dariam tudo pela sabedoria que vocês têm hoje. O que vocês sabem, nem Salomão com toda a sua sabedoria conheceram, porque a revelação da graça de Deus, ela primeiro penetrou na profundeza da graça de Deus, e todos os sábios antes da cruz não receberam, porque isso era um mistério que estava oculto e foram revelados a vocês. Vocês são privilegiados em conhecer o que reis, rainhas e imperadores não conheceram. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Eu tenho 5 minutos. Hoje é farofa com frango. Sopa todo dia, meu amado. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis mais de pleno conhecimento. Você já viu alguém fazer um culto de oração para pedir isso? Vamos fazer um culto de busca do Espírito Santo. E tinha fogo no pé, tinha fogo na mão. Não tem dessa, uma unção do telefone? Paulo disse: não. Eu não canso de orar por vocês, de dar glória a vocês, para que vocês transbordeis de pleno conhecimento. Olha, eu amei isso aqui. De pleno conhecimento da sua verdade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. É outro nível, né, meu irmão? A pessoa sentar no lugar para ouvir palavras inefáveis e ela ter um entendimento espiritual. Você procura um crente e diz assim: tu vai aonde? Rapaz, eu vou ao monte buscar a Deus. Rapaz, você não tem entendimento espiritual não. Deus não está no monte, Deus está em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabedoria e entendimento espiritual. Depois ele diz no versículo de número 10: a fim de viver de modo digno do Senhor. Só se vive do modo digno do Senhor se tiver sabedoria e entendimento espiritual, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Tem um 12? Tem, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Pode parar. É o quê? Herança? Que me cabe? Cadê? O que me apresentaram foi escravidão, foi prova, foi moenda, foi Deus soltando a mão. O que me apresentaram foi disciplina, porque os meus olhos estavam vendados. Abriram a Bíblia, mas Deus não abriu a mente. E quando a fé se manifestou, eu entendi que eu tenho uma herança que me cabe nesse reino, e eu quero ela, e eu vou reivindicá-la, porque chega de ser capacho. Eu nasci como filho, vou morrer como filho, e é meu direito usufruir dos benefícios de filho, porque o meu pai é dono dos céus e da terra. Eu tenho direito a uma herança. Dando graças ao Pai, diz que Ele te fez idôneo. A igreja diz: não, miserável, pó da terra, vocês vão morrer, se enfia. Jesus vai voltar, vocês vão ficar. Vocês estão em pecado, vocês estão roubando a Deus, vocês são pó da terra. Quanto mais sacrifício, melhor. Abre a Bíblia, mas não abre a mente. Mas quando Deus se manifesta e o véu sai, você descobre que Paulo dizia, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo. A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E quando é que se descobre isso? Efésios capítulo 1, versículo 16. Já estou terminando, me segura aí, falta apenas 5 minutos. Senhor, vou fazer uma oração igual os meus irmãos da lei. Para esse relógio, Senhor. Senhor, para a lua. Efésios 1,16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um apartamento, um carro do ano. Vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Não é para revelar CPF não, tá? É para revelação no pleno conhecimento. 18. Iluminado os olhos do vosso coração. Coração não tem olho, Paulo ali está falando de entendimento. Iluminado os olhos do vosso coração para tocar pandeiro. Um corinho, vai. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Meu amado, olha, eu estou pregando aqui 50 minutos. Se eu pegar vocês num culto de corim com o negócio de Senhor já estava, meu amado, eu faço uma oração contrária, hein? Aí, olha a lei aí, meu amado, olha aí, meu amado. Ó, pandeiro, meu amado. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ui, tem tudo isso no Evangelho e eu não sabia. Herança nos santos, é muita preciosidade. Riqueza da glória para mim. É muita abundância, é muita herança, que coisa linda. Eu tenho que terminar dizendo para você que esse é o caminho que você tem que andar. Agora, se você prefere
pagar o preço, humilhação, ficar diante de aquele montão de cadeira. Aquilo me ensinaram domingo passado em off, tribuna de honra. Eles ficam tudo aqui assim, ó. Aí vem uma profecia, quando é do bem é só para eles. Deus me diz que o anjo desta igreja, aí ele aqui infra o peito aqui igual um pavão. A câmera filma logo em cima. Ah, meu irmão. Como que eu fui comer desse reggae, cara? Eu não me conformo, gente. Eu me sinto traído. E eu gostava, eu batia palma, eu abraçava aquele pastor, eu cheirava ele todo, cuspia nele. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Amados, com temor e tremor de Deus eu vos digo esta noite: este é o caminho, andai por ele. Hoje eu entendo quando Jesus, nos dias de sua carne, dizia em Mateus, tem tempo, Miguel, coloca para mim, Mateus 7, 13 e 14, rapidamente, por favor, são 9 horas em ponto, 2 minutos eu prometo. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, 13. Entrai pela porta estreita. Eu entendia isso de uma outra forma. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Esta é a porta estreita. Aqui não entra a heresia. Aqui, nesta porta estreita chamada Evangelho da Graça de Deus, pastor ungido não passa. Campanha aqui não passa. Isso é estreito, meu amado. Aqui não passa fogueira santa, meu amado. Isso aqui é estreito. Se vir com fogueira santa, eu abro a espada afiada de 2 gumes, ela não passa. A porta aqui é estreita. Só quem passa são os santos que têm direito à herança. Mas as portas largas estão aí. Venha que Jesus abriu a porta de emprego. Venha que Jesus traz a mulher amada em 3 dias. Venha que Jesus tira o caroço. Venha que o grande homem de Deus vai orar por você. Ele disse, são muitos que entram por ela. Para entrar por esta porta, tem que abrir mão de tudo e viver apenas pela fé. Aqui nesta porta ninguém vai te dar copo d'água depois de oração. Aqui nesta porta ninguém vai te dar o suor do pastor. Aqui nesta porta o pastor não colocará a mão sobre a tua cabeça, porque a mão de Deus está na tua vida. Aqui nesta porta não há sofrimento, porque Cristo já levou sobre si todas as suas dores. Aqui nesta porta você não pode ser o homem mais rico do mundo, mas terá a riqueza dos céus manifestada na sua vida. Aqui nesta porta, mesmo que ande no vale das sombras e da morte, tu não temerás mal algum, porque esta porta é estreita. A heresia, o culto de libertação, as transformações dos homens não cabe, porque nesta porta a única transformação que se recebe é a transformação feita por Cristo. E ele diz no versículo 14: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E esses poucos estão agora pela internet, estão pelo YouTube, estão reunidos aqui esta noite dizendo: Jesus, eu não me prendo nem a prata e nem a ouro, eu me prendo apenas na revelação da tua palavra.
E eu vou deixar você dormir com Isaías, a palavra profética. Paulo citava Isaías, comigo não vai ser diferente. Isaías 30, versículo de número 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra te dizendo: este é o caminho, andai por ele. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus.